dor falar, né, Neuci? Mas o Pelotas não apresentou nada domingo, né? E como reverter, virar essa chave para enfrentar o líder Guarani, fora de casa, uma pressão tremenda vai ser lá, um gramado também terrível. Como é que vai ser esse jogo aí? Quem tu usou a semana com os jogadores para trabalhar, Luciano? Bom, primeiramente, boa tarde, uma satisfação novamente falar com vocês e falar sobre a respeito do último jogo. Eu acho que é a última vez que eu vou falar sobre esse jogo, porque eu também quero me cortar os pulsos, né? Porque infelizmente as coisas não aconteceram. Vou, sim, essa semana foi difícil, mas o mais difícil de tudo é quando você começa até iniciar a trabalhar. Começou a trabalhar, eu na verdade não esqueço, lógico, das situações que aconteceram, porém as reuniões que fizemos eu acho que foi muito produtivo, porque o trabalho está sendo bem feito, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que foi um desastre que aconteceu no domingo, e eu vou dizer assim, respeitando também do outro lado que tem profissionais capazes e foram inteligentes, souberam tirar proveito daquilo que nós deixamos de fazer. Inconcebível de a gente admitir de não fazer com que o goleiro trabalhasse o time adversário. Tendo até uma posse de bola gigantesco, mas não tem profundidade, e é uma coisa que eu mais prego na minha equipe. Então nós começamos e fizemos várias reuniões a respeito disso. E esse jogo eu quero esquecer, porque agora nós temos que pensar aí na semana, pensando muito no Guarani, que é o líder, e respondendo a sua pergunta, que é o líder, e que eu gosto desses jogos difíceis. Eu não gosto de estar nessa situação, mas aí que a gente cresce. Aí que o treinador, os jogadores têm que crescer nesse momento mais difícil e complicado. Guarani líder é o time que a ser batido, invicto, 100% aproveitamento. Nós temos que mostrar e colocar a nossa cara agora, porque tudo foi dado. A diretoria deu tudo, condições, o torcedor fantástico, e eu sei que o torcedor está se mobilizando para ir lá, juntamente com a torcida do Bagé, mas nós não podemos ficar, a torcida vai ajudar. Não, nós temos que nos ajudar. Nós, comissão técnica e jogadores, os únicos culpados da situação aonde nós encontramos. Boa tarde, Luciano. Tudo bem? Uma das tarefas mais difíceis para quem escreve o pré-jogo é tentar adivinhar o provável time do Pelotas, né? Foram 3 jogos, 3 escalações bem diferentes, né? Por vários motivos, né? A maioria por lesão, o jogo não estava registrado. Contra o Guarani, tu pretende manter pelo menos as mesmas peças, a mesma base, claro, com outra atitude, outro jeito de jogar, mas devemos ir no Pelotas com a mesma base no jogo contra o Bagé, ou vai mudar mais algumas outras peças? Olha, esse ano aqui tem uma coisa bem diferente. Todo mundo sabe, nós fizemos um grande investimento, mas contratamos um jogador de qualidade. Como eu também não estou dando a resposta, os jogadores também não estão dando a resposta que nós esperamos deles também. Eles também estão incomodados com isso. E uma frequência de lesões também nos deixa meio assim, eu não vou falar quem, mas assim, também aconteceu, a semana aí parece que a zica bateu. Mas eu não vou reclamar e não vou falar desses atletas. Sim, eu estou visualizando e elaborando um time daqueles jogadores que vão estar inteiros para jogar 90 minutos. Então, eu não posso contar aquele jogador que está lesionado, aquele jogador que se lesionou. Eu vou, sim, montar uma equipe e não vou nem citar quem está fora e quem está dentro, porque eu vou me preocupar só com aqueles jogadores que estão disponíveis. Se é guri, se é veterano, se é jovem, não importa. Eu vou, sim, focar naqueles jogadores que possam, sim, entrar em campo e me representar. Isso, sim, já está definido isso aí. Eu não estou nem pensando em quem está lesionado.
Mas tem bastante gente, mais gente ainda. Então, por isso que eu não quero falar sobre isso, até porque não precisa falar para o adversário quem está lesionado e quem não está. Pelo que eu estou vendo, o perfil do time vai ser aquele contra o Santa Cruz, time aguerrido, raçudo em campo, que tu modificou o estilo dele na segunda etapa e empatou o jogo. Passa por ali, ou Luciano? Eu vejo assim, no futebol, eu vou viajar um pouquinho. No futebol a gente não é que mais perde, conquista menos do que conquista o objetivo final. Muito menos, porque são 16 equipes, 2 equipes vão chegar lá. Então a gente tem que trabalhar muito sério, muito duro, e eu sei que nós estamos fazendo isso. Tanto eu, como o professor Roberto, o Ricardo, estamos trabalhando com a comissão técnica toda para deixar uma equipe equilibrada. Eu estou com 59 anos, eu não mudei o meu estilo. Eu acho que a experiência a gente ganha campo. Nós, sim, vamos melhorar muito, em todos os aspectos. Eu não tenho dúvida. Eu não estou aqui para falar que no revés lá, eu estou muito tranquilo. Porque o meu trabalho está sendo feito e sempre eu fiz assim. Sempre eu fiz com qualidade, com respeito. E eu vim aqui, não pelo dinheiro, vim aqui para fazer um trabalho. Eu vejo muita gente aí falando, será que não é trocar treinador? A diretoria que tem que saber. Só que eu sei que eu posso sair hoje, mas eu tenho consciência que eu trabalhei duro. E o conhecimento dos jogadores demora um tempo. Porque tem jogadores, por exemplo, que fizeram a primeira apresentação aí nesse jogo. E eu, na minha expectativa, de ter um resultado muito positivo em termos técnicos e em termos de resultado. E nós não tivemos. Então, assim, eu tenho que repensar algumas coisas. E o que eu sempre falei para vocês que eu vou ter essa noção e esse compreendimento quando for na competição. Então, nós estamos ajustando nossa equipe na competição. E as lesões também atrapalham bastante. Mas eu confio muito daqueles que estão inteiros. Aquele que está machucado, infelizmente está fora, não vai ajudar em nada agora. Pode ajudar no futuro. Então eu só penso nesses atletas aí e eu tenho certeza que a gente vai reverter a situação, com certeza. Professor, tudo bem? Uma boa tarde para ti, é um prazer falar comigo. 2 perguntas em uma só, para aproveitar o momento. Primeiro, queria que tu fizesse uma projeção sobre o teu adversário, que é o Guarani, uma equipe qualificada, tem 100% de aproveitamento na competição e tudo mais. E também já aproveitar o gancho para te perguntar como é que tem sido a tua semana. Eu sei que está sendo bem difícil, Leocir? Por causa da situação adversa, os resultados não vêm vindo, a pressão da torcida deve também ser cobrada pela direção, por resultado e tudo mais, mas tu é um técnico extremamente vitorioso dentro de campo, não precisa nem falar do teu currículo, né, Leocir? Mas o mundo da bola, ele judia, Porque às vezes também tu tá lá em cima, daqui a pouco tá embaixo, tem essa oscilação. Mas com a tua experiência, o que tu pode falar em relação a esse momento, até passar um pouco mais de tranquilidade pro torcedor, e tudo mais, Leocir? Eu acabei de responder uma pergunta e assim, eu vou reiterar de novo. Eu confio no meu trabalho. O meu trabalho está sendo de como sempre foi. Não mudou nada. Então eu tenho confiança nisso. E a gente vai ajustando as coisas. E eu não quero falar do jogo passado, que eu não quero esquecer porque foi um desastre. Os jogos são muito parelhos. Guarani, 100%. A confiança altíssima. Jogando em casa, diante do seu torcedor, ele vai nos pressionar. O chutão deles se transforma num passe. Porque quando está na fase boa, o chutão se transforma num passe. Então a nossa atenção tem que ser triplicada, não redobrada. Triplicada. E pela experiência que eu tenho, eu sei que a gente não vai repetir o que nós repetimos aqui. Mesmo jogando com a líder da competição. Se tu colocar na pontuação, quem tem a obrigação de ganhar é eles. Eles estão desfilando em campo. Só que é o seguinte, nós também temos uma camisa, nós temos trabalho também, como lá do outro lado também tem,
Os jogadores experientes, jogadores que passaram por aqui no Pelotas, sabem como é que é aqui e sabem da nossa situação. Então, por isso que eu me reuni com os jogadores toda semana, todas as manhãs são as reuniões. Vídeo, palestra, autocrítica, até um autoconhecimento. Então, não vou mudar. O time dava para o vinho de personalidade, nem de qualidade técnica. Não vai mudar. Mas nós estamos tentando mudar a cabeça deles um pouquinho, que um pouquinho vai virar a chave. E eu vi o jogo inteiro e editado umas 8 vezes, para ver o porquê. Eu sei o porquê. Eu tenho editado ele todos os lances que tem assim, bem editadinho. Por que nós não fizemos com que eles sofressem? Eles não sofreram. O Leandro Bajé não sofreu com o Pelotas em casa, e eu tenho consciência disso. Isso me irrita. Eu estou irritado hoje. Segunda-feira, acho que se vocês me vissem segunda-feira, vocês não iam falar comigo, porque eu ia responder muito bem, pessoa muito educado. Então a semana foi difícil, mas foi difícil até eu iniciar o trabalho da terça-feira. E daí o foco unicamente exclusivo para o adversário, que requer um cuidado especial, e muito mais que especial, foi triplo, porque vai ser uma guerra muito grande. E nós sabemos, vou adiantar, 3 jogos, 3 pênaltis para o Guarani. Aí você pode tirar as conclusões de vocês. Boa tarde, Doce. Boa tarde, Leocir. Prazer estar falando contigo. Eu quero saber qual é o clima hoje no vestiário, né? A gente teve uma semana diferente das outras duas, né? Uma semana mais pesada, o clima é outro, né? Fora da torcida. Então, dentro do vestiário, né? Tu falou de autocobrança, tendo bastante, né? De jogadores, de ter noção que o Pelotas não incomodou a equipe do Bagé, né? Então, qual é o clima hoje no vestiário para enfrentar esse Guarani, que, como tu falou, é uma equipe muito boa, está com 100% de aproveitamento até aqui na competição e tem noção, né? De quão difícil vai ser jogar lá no Estrela d'Alva. O clima não pode ser dos melhores, né? Você não tem como deixar de vivenciar isso. E os jogadores sentem na pele, são seres humanos, e também sentem na pele. Eles sabem que não deram o máximo. Então, se você, eu não dei o máximo também, eu me incluo tudo, todos juntos. Nós não damos nada em troca ao nosso torcedor. Nada. Até então. E nós temos cada jogo, nós temos a oportunidade de mudar essa história. Nós temos a oportunidade de mudar essa história. E eu não estou nem falando dos resultados final. Mudar a história do comportamento, que eu acho que isso é fundamental. O comportamento nosso tem que ser transformado totalmente. Assim, 100% mudar o nosso comportamento. Mudando o comportamento, nós vamos ser um time mais competitivo, aquilo que o Eixa falou no início da nossa coletiva, que vai ser um time competitivo. E nós deixamos de ser competitivo para querer jogar um pouco mais bonito. Nem jogamos bonito e nem criamos situações para que isso se tornasse uma vitória. Então nós temos que mudar nosso comportamento. E os jogadores estão cientes disso também. E eu estou muito ciente. Eu não vim aqui para segurar meu cargo, não. Eu estou muito satisfeito do que o trabalho que eu estou realizando, não estou satisfeito com o rendimento do time, não estou satisfeito com o desempenho do time em termos de números. Horrível. Talvez, eu não me lembro, passar 3 jogos sem vencer. Olha, faz muito tempo. 3 jogos sem vencer. Jogos difíceis? Não sei, são 3 jogos sem vencer. E isso me incomoda. Mas
respondendo a pergunta, eu também estou tranquilo porque o meu trabalho está sendo bem realizado. E como jogador também estou tentando, às vezes, deu um apagão. Só que domingo nós temos que reverter a situação. E eu não digo nem tanto do resultado, a atitude. Porque o resultado vem após a atitude, após ser competitivo, como nós somos nos primeiros jogos. Podemos ter saído com a vitória? Podia. Podia ser saído com a derrota? Também podia. Mas não, nós honramos a camisa do Pelotas. Aquilo que não aconteceu no último jogo. Elcira, camisa pesa também, né, Elcira? O futebol pelotense aqui tem alguns jogadores que vêm jogar aqui em Pelotas e a camisa pesa. E saem daqui, vêm aqui e fazem gol nos times daqui. Isso também é um obstáculo que os jogadores sentem, que a camisa do Pelotas pesa. É uma camisa gloriosa que o jogador não está jogando no clube com todo o respeito, Nordeste, Sudeste. A camisa pesa, tem uma história, tem um nome o Esporte Clube Pelotas. Essa atitude que tu busca desses jogadores aí, tu sentiu que faltam algo mais nesses jogadores, porque eles treinam que nem sei no Bairro Globão, né? Tu treina até anoitecer no Bairro Globão. Aí tu monta 3 times e tu não vê ainda uma garra, uma raça, uma atitude desses jogadores. O que está faltando mais, além da atitude, Leocir? Tu que conhece muito bem. Foram times sensacionais, Cerâmica, Ipiranga, que tu fez. O Cruzeiro, que ninguém conhecia o Cruzeiro. Tu e o ex-presidente falecido do Cruzeiro montaram aquele time. Agora tu vem aqui, tu está no Pelotas, trabalhasse uma baita numa copinha, viesse aqui para uma Série A2, contratar jogadores bons, qualificados. Mas pensa a camisa, Leocir. Tu viu, tu notou isso aí em termos de jogadores? Eu acho que nós temos que ter mais atitude, sim. Com certeza. Nesse último jogo, acredito que outros jogos até tivemos atitude, talvez faltou um pouquinho de qualidade, organização, faltou. Nesse último jogo aí, assim, organização também, você fala assim, nós ainda não estamos, assim, eu estou conhecendo jogadores, e quando eu recebi todo mundo no DM, aqueles que estiveram fora, parece que o nosso time caiu, mas caiu no todo, não foi 1 ou 2 jogadores, caiu no todo. Então, agora, com esse choque, eu acho que é um choque de realidade. E esse choque, talvez seja o momento, não sei, eu não queria que fosse assim. Porque nós estamos muito atrás da tabela. Se eu perguntar, vamos classificar? Nós vamos classificar. Sim. Agora, vamos buscar pontos. Jogo a jogo. Esse jogo é importantíssimo. Nós somarmos, nós ganharmos. Agora, do outro lado, também querem ganhar, querem ter 100%, ter jogador experiente, jogador que passou aqui. Então, nós temos que ter consciência de que temos que ser competitivo. Esquece a qualidade. Se nós formos competitivo e um pouco organizado, não precisa ser muito, eu tenho certeza que, tecnicamente, as coisas vão melhorar muito, mas organizado. E é uma bronca que eu dei neles, e é uma cobrança que eles têm comigo e eu tenho com eles, porque nós não temos vaidade nenhuma no vestiário. E isso eu coloco para eles. Nós temos jogadores aqui de muita qualidade. Só qualidade não vai chegar a lugar nenhum se não tiver entrega. E não é só o discurso. Porque eu posso falar, eu falei que você é campeão, isso aqui não. Eu nunca falei isso. Falei que nós vamos trabalhar ser um time competitivo. E não foi competitivo contra o Grêmio Bagé. Valorizando, porque o Bagé jogou estrategicamente, muito bem organizado, e explorou aquilo que nós deixamos para que eles pudessem fazer dano, e nos prejudicaram muito nesse sentido. Mas, mérito deles também. Mas nós temos que dar muito mais, e isso é uma coisa que eu entendo e não abro mão mais. Contra o Guarani, Felipe Guedes, poderá fazer a estreia dele? Como é que está a situação dele? Está machucado, já está em forma? Como é que está o cenário dessa última contratação do clube? Ele está trabalhando, vamos ver o que vai acontecer. Professor, agora da minha parte, para nós encerrar, eu te pergunto,
Nos jogos que a gente tem visto do Pelotas, fazendo uma análise por cima, tá? O Lobo acabou fazendo apenas um gol, né? E a produção ofensiva, pelo menos na minha opinião, com todo respeito, né, professor? Acho que tá pobre ainda, né? Precisa demais, né? Tá devendo. Eu te pergunto, tu fazendo o teu diagnóstico, tu que entende, né? O responsável pelo futebol, talvez não seja do meio para frente. O que está faltando? Qual é o diagnóstico que o senhor faz? Daqui a pouco, não, Marrone, não é só o meio para frente, é o coletivo todo, né? Da saída de bola até a frente, porque o Pelotas só fez um gol em 3 jogos. Isso que eu queria te perguntar. Bom, se eu perguntar, no mínimo tem que fazer 1,5 gols por jogo. A gente sabe que a divisão de acesso não é isso, mas tudo bem. Mas um clube como o Pelotas tem que fazer 1,5 gols por jogo. É a minha estimativa. Se perguntasse lá no começo do campeonato, eu ia ter que responder, mas se responder hoje. No mínimo 1,5 gols por jogo. Tem que ter. Nós temos que fazer mais gols. Nós temos que exigir muito mais do adversário, que nós não estamos exigindo. Nós temos que provar se o goleiro deles é bom. E nós não provamos se o goleiro do adversário é bom. Até então, nós temos que produzir. Eu acho que na frente está precária, a situação está assim. Eles estão ajudando a marcar, mas também a parte defensiva também está ajudando a criação. Quantas vezes os laterais chegaram na frente, criaram situações. E eu vejo assim no compacto que nós criamos para passar para os jogadores, quantas oportunidades no último toque nós perdemos. Muitas. Eu vi todo o jogo, 8 vezes. Eu vi todos os jogos, então eu vi aonde que nós podemos melhorar. Espero que no próximo jogo a gente tenha um acerto melhor. Lucira, até o diretor de futebol Marcelo Chavega falou, né, durante a semana, que tem visto os treinos, que o Pelotas tem bastante intensidade, bastante pegada durante os treinos, e no jogo isso não se resume a nada, né? Não conseguiu produzir no jogo essa questão do treino. Então, para ti, né, o que faltou para o Pelotas fazer, assim como fez no treino, ter essa intensidade, ter essa pegada a mais, principalmente agora contra o Bagé? Muito bem perguntado, assim, eu acho que aquilo assim, será que a camisa está pesando? Pesando jogadores jogaram em time grande. Nós temos que mudar a atitude. Nesse jogo último ali, eu pego o último jogo, nós temos que mudar a atitude. Mudando a atitude, com certeza nós vamos lá contra o Guarani de igualdade e talvez podemos surpreender. Se jogar com atitude, isso é importante. Importante frisar. Se nós jogarmos com atitude, nós igualamos. E tecnicamente a gente pode ser no conjunto, a gente pode ser superior a eles. Mas respeitando sempre o adversário, porque o Guarani lá, quem jogou contra, sabe das dificuldades que nós vamos ter. Lá você dá para dizer que é um inferno? É um inferno. É um inferno. Então nós temos que ter personalidade nesse jogo. Então o jogador que entra lá tem que ter essa personalidade e coragem para atacar o time adversário também.